Grande Senhor, fica aqui. Que o Senhor Jesus tem falado já que está falando. Vamos falar em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido e amado Senhor de nossas vidas. Eis aí, Senhor, tua filha, Senhor. A qual nesta noite, Senhor Jesus, vai ministrar tua gloriosa palavra. Senhor, sabemos, meu Senhor, que o Senhor tem colocado no coração da tua filha o que é necessário a tua noiva ouvir nesta noite, Senhor. Pai, vai trabalhando nossas mentes, Senhor. Vai trabalhando nossos corações, Jesus. E usa a tua filha com ousadia, meu Pai. Usa a tua filha de maneira extraordinária para o teu povo nesta noite. Usa ela, Senhor, como canal de bênção, meu Senhor. Ele me narra sobre o campo. Ele me narra sobre o campo. Venha na minha chuva em campo. Venha na minha raça, menai. Eu acho de campo. O Senhor diz para ti nesta noite, né, mamãe? Eu me ajuda em campo. Desenrola o rolo na barra, menai. Porque eu sou contigo na terra. Abre a tua boca e eu te encherei, né, mamãe? Não temas, né, eu estou de campo. Porque sou eu que falo contigo. E entrega na minha suda canta. Na minha suda canta. Tudo quanto eu te mandar. Não deixa nada. Porque sou eu Deus que falo. Sou eu Deus que ordeno. Não temas as palavras que eu vou colocar em tua boca. Assim diz o Senhor nesta noite. E eu vou essa oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sua presença nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Está bem, irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher, as mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-lhe os seus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer?
declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não pouco. E então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a teu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez ao homem de Deus saber. E disse-lhe: vai, vende o azeite e paga tua dívida, tu e teus filhos, e vem o resto. Amém? Os irmãos sempre glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vai dizer Glória a Jesus. que um dos filhos do profeta, ele morreu. E ele deixou a sua mulher com 2 filhos. E uma dívida. Naquela época, quando uma pessoa devia para outro, que não tinha com o que pagar, aí aquela pessoa ia servir de escravo para poder pagar a sua dívida, ou então levava um dos seus filhos para poder pagar a dívida. E essa mulher ela não tinha com o que pagar aquela dívida. O marido dela era servo do Senhor, ele era crente, ele era um homem temente a Deus, mas ele morreu e a dívida ficou. Isso não significa, irmãos, que ele era um mau pagador. Ele morreu de repente, não deu tempo de quitar a sua dívida. Irmãos, nós devemos estar preparados a todo momento, porque nós não sabemos qual é o dia e qual é a hora que Deus vai nos levar. Aquele homem foi, ele partiu, ele morreu e deixou a sua mulher com 2 filhos e 2 dívidas para pagar. Ela não tinha com o que pagar, porque naquela época as mulheres não trabalhavam fora. Quem trabalhava para o sustento de casa era o marido, e a mulher era para cuidar da casa e dos filhos. E ela ficou numa situação difícil, sem saber o que fazer, como fazer para quitar aquela dívida. Porque o credor bateu na porta dela para levar os filhos para pagar aquela dívida. Aquela mulher, ela ficou num momento, irmãos, imagina, a única coisa que ela tinha era aqueles filhos. O marido morreu e ela não tinha mais nada, e veio o credor para levar os seus filhos embora. E ela ficou ali naquela angústia, sem ter uma situação, sem saber como resolver aquele problema. E a palavra do Senhor diz que filhos são herança do Senhor. Então Deus concedeu o filho para aquela mulher, e ela tinha por obrigação de cuidar daqueles filhos. Irmãos, Deus, Ele nos concedeu nossos filhos, Ele nos deu os filhos, porque Ele confiou nos nossos filhos para que nós criássemos nos caminhos do Senhor. O mundo está aí oferecendo coisas para crianças, jovens, para que tirem o foco dele da presença de Deus. E cabe nós, pais e mães, cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. O mundo jaz no maligno e ele não oferece nada de bom. E nós vemos, irmãos, que os dias estão cada vez mais difíceis. Tempos trabalhosos, um tempo a qual Paulo falava que nos finais do tempo, tempos trabalhosos iam chegar, e nós estamos vivendo esse tempo. O inimigo ele está lutando contra a família, e ele está começando das crianças que são mais vulneráveis. Então nós, mães, pais, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos colocar os nossos filhos debaixo do nosso joelho, para que eles não sejam tragados pelo inimigo. E assim aquela mulher ela tinha aquela preocupação de não levar os seus filhos. E o que é que ela fez? Ela vai atrás de um homem de Deus, porque ela não sabia ali o que fazer. Ela vai na casa do profeta Eliseu e chega para ele e fala: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele servia a Deus. Em outras palavras, ele disse assim: você conhecia ele era cristão, ele é obediente a Deus, ele servia a Deus. Mas ele morreu, deixou uma dívida, e o credor bate na porta querendo levar os meus filhos. Irmão, ela procurou a pessoa certa no momento certo.
No momento em que nós estamos assim com dificuldade, porque nós passamos por luta, nós passamos por situações diferentes, que muitas vezes a gente olha para um lado e para o outro, a gente não sabe como resolver. E nós não devemos sair aí por aí falando para qualquer uma a nossa situação. Nós temos que primeiro pedir a orientação de Deus. Senhor, o que eu devo fazer diante dessa situação? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor e pede orientação, que Ele vai te orientar o que fazer. Aquela mulher era uma serva de Deus, e ela foi atrás do profeta Eliseu para que ele solucionasse aquele problema para ela. Ele também, irmãos, não sabia o que fazer, porque nós não sabemos fazer nada se não for Deus na nossa vida. É Deus quem nos conduz, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos faz por nós. E esta mulher pergunta para ele, e ali ele fala: o que eu devo fazer? Porque também ele não sabia, mas Deus vai dar instrução para ele. Ele pergunta para ela: o que você tem em casas? Ela vai e responde para ele: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquela viúva, ela não tinha nada. Ela tinha 2 filhos, tinha uma dívida e uma botija de azeite. Ela tinha reserva. O azeite simboliza a presença de Deus na sua vida. Aquela mulher, ela servia a Deus, ela era serva do Senhor. Ela tinha azeite, ela tinha reserva. Ela não tinha nada e ao mesmo tempo ela tinha tudo. Porque quem tem azeite, quem tem a presença de Deus na sua vida, ela tem tudo na sua vida. Não adianta a pessoa ter riqueza, possuir tudo nessa terra e ela não ter Deus, porque ela não tem nada. E a pessoa pode não ter nada, pode não ter o alimento na sua mesa para comer, mas se tiver a presença de Deus, ela tem tudo, porque Deus provê para ela. Basta nós buscarmos a presença do Senhor, colocar na posição do Senhor, que Deus não nos deixa faltar nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim aquela mulher, ela só tinha em casa uma botija de azeite, ela tinha reserva de azeite, ela tinha a presença de Deus na sua vida. Aí o profeta vai e fala para ela: então você vai na vizinhança, pega vasos emprestados, não pouco, pode trazer à vontade. Chega na sua casa, fecha a porta com seus filhos e derrama azeite em cada vasilha. Vai enchendo e colocando à parte. Irmãos, essa mulher, essa viúva, ela deixa um exemplo para nós, que a gente dá a entender pelo texto que ela era uma mulher que ela se dava bem com a vizinhança, porque ela foi na casa de todos os seus vizinhos e conseguiu vasilha. Se ela não tivesse essa amizade com os vizinhos, se ela tivesse malquerência com os vizinhos, ela não ia conseguir aquelas vasilhas. Nós, servos do Senhor, nós temos que ser, irmãos, exemplo para a sociedade. As pessoas lá fora, elas nos observam e elas nos veem. E muitas pessoas, servas de Deus, elas não se dão bem com o seu vizinho. Muitas pessoas dizem: para mim ser crente igual fulano, eu preciso não ser, porque não dá exemplo, não dá testemunho de servo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ela serve para preservar e para dar sabor. Então o crente, ele tem que dar sabor, ele tem que levar a mensagem de Deus, ele tem que levar Jesus para as pessoas e não procurar inimizade com os vizinhos. Nós somos observados, as pessoas lá fora observam. Se a gente faz um vacilo, eles dizem: não é crente, aquele ali é crente que está fazendo isso. Então nós temos que ser espelho para a sociedade. Nós temos que andar de conforme a palavra do Senhor, porque nós somos a luz do mundo. E a luz, ela serve para iluminar as trevas. Então, qual é o dever do crente? É estar levando a boas novas, levar a palavra de Deus para as pessoas, para vidas lá fora que estão perecendo por falta da palavra do Senhor. E tem muitas pessoas que se envergonham em dizer que é crente. Tem pessoas que se envergonham em dizer que é servo do Senhor. Irmãos, aquele que se envergonhar de Jesus aqui na terra, naquele grande dia também, ele vai se envergonhar. Ele vai dizer: eu nem vos te conheço. Nós temos que ter orgulho de servir um Deus todo-poderoso e majestoso. Louvado seja o nome do Senhor. E assim aquela mulher, ela foi na vizinhança e ela conseguiu pegar o maior número de vasilhas que ela tinha. E
E assim ela obedeceu à voz do profeta, a qual ele falou: consiga as vasilhas com seus vizinhos, leva para a sua casa, fecha a porta. E ali você vai derramando o azeite. Ela leva os vasos para dentro da sua casa com seus filhos, fecha a porta. E ali começa a derramar azeite em cada vasilha. Cada vasilha que vai enchendo, ali vai aumentando cada vez mais, vai multiplicando. Quanto mais os vasos vazios, mais azeite ali vai aumentando na botija daquela viúva. E ela vai colocando a parte. Os azeites, as vasilhas cheias, os vasos cheios, fica a parte, até que conseguiu colocar o azeite em todas as vasilhas. Azeite, presença de Deus. O profeta diz: entra, fecha a porta com os teus filhos e vai despejando o azeite. Quer a presença de Deus? Quer a presença do Espírito Santo na tua vida? Entra na tua casa, fecha a porta com os teus filhos. Ore ao Senhor, cante louvores ao Senhor, leia a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos no tempo onde nós não temos mais tempo para Deus. Nós não temos mais um tempo para orar em casa, reunir família, fazer um culto doméstico. Nós não temos mais tempo de estar lendo a palavra do Senhor. Nós não temos um tempo para tirar e para louvar a Deus. Mas nós temos tempo para as coisas lá fora do mundo. Nós ocupamos muitos com os afazeres das coisas lá fora. E as coisas de Deus vai ficando para o segundo plano. Nós temos que inverter. Porque isso aí vai trazendo uma frieza espiritual para o povo de Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós não somos dessa terra. Nós um dia vamos partir daqui. Nós vamos morar na glória. E para que nós vamos morar na glória, nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Nós não vamos de qualquer forma e de qualquer maneira. E para que nós possamos estar cada dia mais perto de Deus, é através da oração. É através da palavra de Deus. Deus fala conosco através da tua palavra. E para isso nós devemos estar firme na palavra do Senhor. Culto doméstico hoje não existe mais em muitos lares. Porque isso aí, irmãos, vai vetar a presença do inimigo dentro do nosso lar. Porque o inimigo, ele odeia o crente que ora. O inimigo, ele odeia aquele que lê a palavra do Senhor. O inimigo, ele odeia aquele que canta louvores ao Senhor. Então nós temos que ter esse ato dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Você e seus filhos, nós e nossos filhos, a nossa família reunida ali perante o Senhor. E foi isso que a viúva fez. Ela reuniu com os seus filhos ali dentro da sua casa, de porta fechada, e derramou o azeite em cada vaso que estavam ali vazio. Quanto mais ela colocava o azeite multiplicava. Deus multiplicou as bênçãos na vida daquela mulher. Porque Deus não deixa nenhum dos teus filhos desamparado, aquele que busca Ele. Deus, Ele provê aquilo aonde não tem. Deus faz acontecer. E assim, quanto mais enchia os vasos, mais azeite rendia. Chegou um momento que acabou os vasos, não tinha mais vasilhas vazias. Ela pede para o seu filho: traz mais um vaso. Ele diz: acabou. Acabou os vasos, cessou o azeite. E ali estava aquela mulher com seus vasos cheios de azeite, na presença do Senhor, com a multiplicação que Deus fez ali na sua vida. E ela vai na casa do profeta, vai fazer o profeta saber que ela conseguiu os vasos e que já estavam com os seus vasos todos cheios. Aí o profeta vai e diz para ela: vai, vende o azeite, paga as suas dívidas e vivei do resto, você e os teus filhos. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele resolveu, através do profeta de Deus, Deus usou ele para dar instrução para aquela viúva, e assim ela fez. Ela foi obediente à voz do profeta. Nós, servos do Senhor, nós temos que ser obedientes às nossas autoridades, irmãos. Nós temos que ser obedientes à liderança da igreja. Nós temos que ser obedientes aos pastores. Nós temos que ser obedientes aos presbíteros, aos diáconos, às irmãs que estão na frente do trabalho, os irmãos que estão na frente do trabalho. E muitas vezes os irmãos falam: eu não vou obedecer a homem, eu só quero obedecer a Deus. Se nós não obedecemos ao homem a qual nós vemos, nós vamos obedecer a Deus a qual nós não vemos. Toda autoridade é constituída
movida por Deus. E nós não devemos ser rebeldes. Nós devemos ser pessoas humildes. Obedeça a sua liderança. Obedeça o seu pastor. Obedeça aquele que tem cargo na igreja. Se ele tem cargo, é porque foi autorizado por Deus. Foi Deus quem constituiu. Não seja rebelde. Deus não, Ele não aceita pessoas rebeldes, humilhados na presença do Senhor e na presença também dos seus liderados. Vamos ser obedientes à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, aquela mulher, ela ficou feliz. Ela foi vender o azeite. O azeite, irmãos, era bastante, foi muito, e deu para quitar a dívida, e deu para ela viver um bom tempo com o seu filho. Naquela época, o azeite, ele era muito usado. Tem várias utilidades, vários benefícios a qual o azeite servia. Eu vou citar aqui alguns. Ele servia para ungir reis e sacerdotes. Lá em 1 Samuel, quando Samuel ungiu o rei Davi, ele ungiu Davi para ser rei, então usou o quê? O azeite. O azeite também ele servia como combustível para colocar nos candeeiros, porque naquela época, quando não tinha energia elétrica, era o candeeiro, e ali o combustível era para manter aceso os candeeiros. Lembra da passagem das 10 virgens, das lamparinas, a qual as que estavam preparadas estavam com azeite ali, a reserva, e as imprudentes não estavam preparadas. Quer dizer, as prudentes estavam preparadas, estavam com o Espírito Santo na sua vida, ela estava em oração, ela estava com Deus, e as outras estavam ali, elas não estavam preparadas quanto as outras. O azeite também, ele servia no preparo do alimento. Lá em 1 Reis, onde vai falar da viúva de Sarepta, onde a viúva também só tinha um pouco de azeite na botija e um punhado de farinha na panela, onde ela fala que ia fazer ali um bolo para ela e o seu filho alimentar. Então o azeite também servia para o preparo do alimento. Azeite também servia para cicatrização de ferimento. Lembra da passagem do bom samaritano? A qual o homem encontrou aquele homem ferido lá no chão, todo machucado. Ele pega ele e coloca azeite nos seus ferimentos para cicatrizar. Então o azeite tinha muita utilidade. E o azeite ele tem o símbolo da presença do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Coloque azeite na sua botija. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos ler a palavra do Senhor, vamos colocar na presença do Senhor, porque Deus quer encher os seus vasos. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Quer ser cheio do Espírito Santo? Coloca na presença do Senhor. Vamos deixar mais de lado as coisas desse mundo, as coisas que às vezes fazem atrapalhar a nossa vida, que roubam o nosso tempo. O tempo está escasso, irmão. A gente vê que as horas estão passando tão rápido, as horas estão passando depressa, quase não dá tempo a gente fazer nada em casa porque o tempo está voando. Isso significa, é porque os fins do tempo estão chegando. Está próximo a volta do Senhor Jesus. E nós sabemos que nós não vamos ficar, nós não queremos ficar aqui nessa terra. Nós queremos subir para o céu. E para isso nós temos que estar na posição do Senhor. Fique na posição a qual Deus te chamou. Deus não nos chamou para ser aquele crente de banco, ficar sentado o tempo todo. Vamos fazer a obra de Deus, vamos atender o ídolo do Senhor, vamos levar a palavra dele, boas novas, para vidas que estão lá fora precisando de ouvir uma palavra minha e sua. Vamos orar para aquelas pessoas que estão necessitando de uma oração, para que eles sejam libertos, para que eles sejam salvos. Não vamos ser orgulhosos, buscando só a nossa salvação e da nossa família. Vamos atrás de vida lá fora. Foi isso a qual a Deus, Ele nos decretou para que nós façamos a tua obra, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós devemos nos despertar, irmãos, porque nós sabemos que os dias estão estreitando, está próximo da volta de Cristo. Cada dia que passa já é um dia a menos para nós encontrar com o Senhor. E nós sabemos do que vai acontecer
nesses últimos tempos, o que é que o inimigo está querendo fazer, tragar as famílias, para que nós não iremos morar no céu, porque Ele está fazendo de tudo para desfazer o plano, o projeto de Deus. O projeto de Deus é a família, e Ele está colocando coisas para que o projeto de Deus não venha acontecer. E nós, como crentes, servos do Senhor, nós temos que estar fechando essa brecha, e nós não devemos aceitar aquilo que o inimigo está trazendo. É leis que vai vir, é coisas que vai vir. Daqui a um tempo nós não podemos pregar a palavra do Senhor na praça pública. Daqui a um tempo nós não podemos falar de Jesus nas escolas, no trabalho. Nós não devemos falar no nome de Deus de forma nenhuma. Isso é projeto de Satanás, e nós não devemos aceitar trazer isso de goela abaixo. E para isso, irmãos, nós devemos estar preparados. Como que nós devemos estar preparados para lidar com essa situação? Não aceitar, mas a gente combater. Como? De que forma? Na igreja, na escola dominical, ensina. E muitas pessoas não vêm para a escola dominical para aprender o que devem fazer, como nós devemos fazer. E a revista desse trimestre está trabalhando a respeito da igreja de Cristo e o império do mal. O império que já está reinando aqui na terra. E como nós, irmãos, podemos sair, como é que nós podemos se livrar desse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A escola dominical está dando as instruções. O apóstolo Paulo, ele nos alerta para que nós venhamos a perseverar. Não desista, continue, batalha, persevere. É difícil, servir a Deus não é fácil não. É com dificuldade, é com peleja, mas Deus, ele nos ajuda. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, como ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi algemado, jogado lá na prisão, mas mesmo assim ele não desistiu. A sua fé, ele continuou perseverando. Em meio às lutas, dificuldades, o preso, algemado, ele com as algemas nos pés, ele glorificava o Senhor. Ele falava de Deus ali para aqueles que estavam no cárcere. E aí Deus deu vitória para ele. Não foi o homem que foi lá e abriu o cadeado para ele sair. Foi o próprio Deus que abriu ali a porta para que ele saísse. Foi Deus que libertou. E ele fala, ele nos anima, ele nos incentiva a nós não pararmos em meio às dificuldades. A luta é grande. Muitas vezes a gente desanima sim. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, eu vou parar. Eu estou orando, eu estou buscando, estou apresentando nas mãos do Senhor. E a gente vê que parece que nada está acontecendo. Irmãos, continua perseverando, continue buscando. Deus, ele não deixa nenhum dos teus filhos sem resposta. Ele está ouvindo o seu clamor, ele está ouvindo a sua oração. No tempo certo, na hora certa do Senhor, ele vai te dar vitória. Não desanime em meio à caminhada. Se com Deus está difícil, pior será sem Ele. A palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar até o fim. Não adianta, o melhor de tudo, irmãos, é o fim das coisas e não o princípio. Porque se a gente começou, a gente está seguindo a carreira, está andando, está tudo bem, está tudo maravilha. É bem as dificuldades, é bem as lutas, é bem as perseguições, é bem os vendavais da nossa vida. E a gente começa a clamar, a buscar ao Senhor. E parece que Deus não ouve, mas Ele está ouvindo. Ele não nos deixa só. Ele só está falando, aguenta mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Na hora certa, no tempo certo, eu vou tirar dessa situação. A nossa morada não é nessa terra, é a vida eterna. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter ranger de dente, não vai ter doença, não vai ter enfermidade nenhuma. Lá é só gozo e glória. Por isso persevere mais um pouquinho, aguente mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim, esse sim terá a coroa da vida. Não adianta se nós começamos na presença do Senhor, quando chega na metade do caminho, a gente vai desistir. Eu não estou aguentando mais, eu já estou cansado. Abandona o barco. E aí você vai perder tudo que você fez para trás. Continue perseverando, continue remando, continue buscando. A vitória virá. Continue, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Basta nós ficarmos na posição do Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo, coloca na posição do Senhor. Nós devemos, irmãos, estar cada dia examinando a nossa vida. Como é que eu estou hoje diante do Senhor? Porque muitas vezes a gente, em pensar, eu já fui batizada, eu já aceitei a Cristo todos os dias de culto, eu estou na igreja. Mas como é que está a minha vida espiritual diante do Senhor?
Não basta vir para a casa do Senhor. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está o seu interior com o Senhor? Irmãos, Deus corrige quem Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão aqui na igreja. Ele vem para cá, a gente vê que casal lindo, bonito, aparentemente, fora, na casa do Senhor. Como está a sua vida lá em casa, da sua família, com seus vizinhos, com as pessoas lá fora. Dá testemunho de crente? Está mostrando que realmente é um crente no Senhor? Não basta ser crente na igreja. Vamos estar fazendo uma reflexão, análise da nossa vida. Como é que eu estou diante de Deus? Se Deus me levar agora, eu estou preparado para subir? A morte, ela chega de repente, ela não avisa que vai chegar. E não é de qualquer forma, de qualquer maneira que entramos no céu. Muitos acham que está servindo certinho, que está buscando a Deus certinho. Mas nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me ajuda a eu prosseguir. Isso depende de mim e de você. O Espírito Santo, ele não vai forçar a gente a sair daquele erro que a gente está. A gente tem que pedir, tem que abrir a boca e falar: Senhor, me transforma, me muda, me purifica. Tira de mim esse pecado que vem me acompanhando, porque tem muitas pessoas que têm aquele pecadinho de estimação, que vem trazendo do passado, desde quando aceitou a Cristo. Tempo de crente, irmãos, não vai perdoar pecado. O que perdoa pecado é a confissão ao Senhor. Deus, fala com gente aqui. Louvado seja Deus. Peça perdão dos seus pecados. Tempo de crente não perdoa pecado. O que perdoa é você reconhecer que você é pecador. Peça perdão a Ele, que Ele vai fazer uma mudança na sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Busque a presença do Senhor. Peça perdão a Ele do que tem feito e não tem agradado a Ele. Ele vai te encher, Ele vai te moldar, Ele vai te transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, posso fazer uma oração, pastor? Os irmãos se colocam de pé. Vamos orar a Deus, vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir a Deus para nos encher dessa noite da presença do Teu Santo Espírito, um renovo espiritual. Mas para isso tem que haver perdão. Se tiver, irmãos, algum irmão aqui que você está machucado com ele, chega até ele e peça perdão. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Deus está aqui, o teu povo diante de ti, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Deus amado, pela tua palavra, ó Senhor, que nos deu nesta noite, Pai. Deus amado, eu quero, Pai, interceder pela tua igreja. Ó Deus, eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. O teu povo está aqui. Eles vieram a cultuar a ti, Pai. Eles vieram, meu Deus amado, para aprender mais de ti. Ele veio para buscar a tua presença, a tua face, ó Deus. Meu Pai amado, perdoa o teu povo, Senhor. Aqueles, ó Deus amado, que tem algo no teu coração, que tem algum sentimento, ressentimento de alguma pessoa. Ó Deus amado, perdoa as falhas. Nós somos imperfeitos, Pai. A perfeição só é em ti. Por isso, Pai, nós humilhamos agora, diante da tua face, diante da tua presença. Perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Coloca mais humildade nos nossos corações. Que nós viemos ser submissos às nossas autoridades, ó Pai. Em nome de Jesus. Que nós viemos esvaziar de nós mesmos. E que nós sejamos cheios do teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus, nesta noite eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, venha nos encher da tua graça, nos enche da tua misericórdia, enche da unção do teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós viemos transbordar, para que nós viemos, meu Deus, estar cada dia mais e mais perto de ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta noite, ó Pai. Eu quero apresentar agora a vida das lideranças, das mulheres aqui dessa igreja, as lideranças, meu Pai, dos jovens, dos senhores, ó Pai. Em nome de Jesus, tome ele em tuas mãos, ajuda nessa beleza e nessa caminhada, ó Pai. Ó Deus, coloca
coloca, Pai amado, desejo no coração de te servir mais a mais, ó Deus amado, com sinceridade na tua obra. Dá sabedoria para eles, ó Deus amado, que eles venham, Pai amado, povoar os céus, que ele venha ganhar vida para a justiça. Quero apresentar a vida do pastor dessa igreja em tuas mãos, ó Pai, a tua família, a tua esposa. Ó Deus amado, usa ele cada dia mais e mais como instrumento nas tuas mãos. Ajuda ele nessa peleja, nessa caminhada, porque nós sabemos que não é fácil, Pai, conduzir um rebanho, meu Senhor. E muitas vezes, ó Deus, ele se sente cansado, Pai. Ele é humano, ó Deus amado, ele cansa também, Senhor. Às vezes ele, meu Deus, eu não estou aguentando, mas o Senhor é com ele, meu Pai. Ajuda ele nesses momentos difíceis. Ó Deus amado, que ele, Pai, nunca pense em desistir, que ele venha cada dia mais prosseguindo a Ti, Pai, sabendo que o melhor do Senhor ainda está por vir na vida dele. Quero apresentar a vida de todos os obreiros aqui diante de Ti, Pai. Visita cada um deles, ó Deus amado, dai força, dai graça, a unção do Teu Santo Espírito, meu Senhor da glória. Abençoa essa igreja por completo, cada membro desta igreja, cada pessoa que entrou por essas portas aqui adentro, meu Pai, cada visitante nesta noite, que nós não viemos sair da mesma maneira que nós entramos, mas que nós viemos cheios do Teu Santo Espírito, em nome santo do Senhor, Pai. Enche Teus vasos nesta noite, enche, meu Pai, com as filhas, ó Pai, aqueles que não falavam mais em mistério, que o Senhor venha, meu Deus amado, em nome de Jesus, tirar todo o impedimento, meu Pai, batiza no Espírito Santo, faz a Tua obra, meu Senhor. Só o Senhor, Pai, quem pode fazer, em nome santo do Senhor Jesus. Abençoa a Tua casa, abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu povo e coloca desejo no coração para que nós possamos sair e pregar a Tua palavra, para que nós possamos sair e levar o Teu evangelho, meu Senhor. Mas para isso nós precisamos, ó Pai, da Tua ajuda, da Tua graça, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Abençoa esta igreja, em nome